Chegamos ao versículo 14 de Mateus 26. Em apenas 3 versículos, Mateus relata uma decisão profunda tomada por Judas. É claro, irmãos, que a força do texto está na iniciativa de Judas. Repare que, antes de citar seu nome, é dito seu posto, um dos 12. Não é qualquer pessoa, vai ser um dos 12. Lembrem-se que Jesus chamou os 12 para estar com ele, para orarem com ele, para lhe fazer companhia. É um dos 12, Judas, nascido na cidade de Iscar. Nas 3 listas dos sinóticos, dos nomes dos discípulos, Judas aparece muito perto de Simão o Zelote, dando a impressão clara que ele era do partido dos Zelotes também. Tudo indica que era. Mas, pelo que nós vimos ontem, que se escandalizaram quando Maria derramou nos pés de Jesus uma quantidade tão grande de perfume que daria para pagar o salário de uma pessoa durante o ano inteiro, e reclamaram que aquilo podia ter sido vendido e dado aos pobres, completando com o que nós não vimos, mas que João deixa claro, não que Judas tivesse amizade com os pobres, mas ele é ladrão, e tudo que colocava na bolsa ele pegava. A gente pode entender que a repreensão do Senhor Jesus, por que falais mal dessa mulher? Ela fez boa coisa comigo, antecipou-se, ungiu-me para o sepultamento. Essa repreensão do Senhor Jesus deve ter sido a gota que entornou aquilo que Judas imaginava que o Senhor Jesus fosse se revoltar contra os romanos. E, em vez disso, o Senhor Jesus pregava outra coisa e recusava-se constantemente a tomar partido político. Pelo contrário, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, era a máxima do Senhor Jesus. Judas não podia mais, ele não podia mais pegar o dinheiro que ele conseguia. Então, pelo menos, vamos valer alguma coisa, vamos vender. E vende o Senhor Jesus. É muito interessante, irmãos, que se nós examinarmos nos comentários por aí, se diz que se pagou o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Na realidade, não aparece em lugar nenhum a palavra moedas, 30 pratas, só que com uma quantidade bem determinado, seria 30 peças de prata. Naqueles dias, o dinheiro que se usava em Jerusalém, como hoje é chamado shekel, mas nas nossas Bíblias está como ciclo, é a mesma coisa. 30 ciclos de prata, 30 peças de prata. Pois bem, se você pegar em Levítico, você vai descobrir que se alguém fizesse um voto, Levítico 27, dos versículos 1 ao 8, se alguém fizesse um voto a Deus de consagrar o filho, como, por exemplo, Ana fez de entregar a Samuel, e se arrependesse disso, quisesse voltar atrás no voto, ela deveria ir ao santuário e apresentar o resgate por isso. E está uma tabela lá, Levítico 27, fala de, se a idade for, o versículo 6, de 5 anos, fala no versículo 7, de 60 anos para cima, que é o meu caso, o meu resgate seria com 15 ciclos, se fosse minha mulher seria 10 ciclos, mas quem estava na faixa de 20 a 60 anos, todos vocês, o resgate de um homem seria 50 ciclos de prata, e da mulher seria 30 ciclos, o preço que foi vendido ao Senhor. Aí você diz, não, mas quando foi feito o recenseamento dos levitas, lá em Números, chegaram à conclusão que tinha 22 mil levitas. E havia
primogênitos homens, 22.273, portanto, 273 primogênitos a mais do que levitas. Esses 273, o Senhor disse, o resgate desses 273 será cobrado 5 siclos por cabeça. Então, qual era o preço? 30 ou 5? O preço de uma criança ou o preço de um homem adulto? Ou o preço de uma mulher? E foi estabelecido por Zacarias. Zacarias capítulo 11, versículo 12, nós lemos: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. É interessante que os líderes religiosos do tempo de Jesus, às vezes cumpriam, às vezes não, sempre cumpriram promessas, sem saber, profecias, sem saber que estavam cumprindo profecias. Quando o sumo sacerdote profetiza que convém que morra um e não todo mundo, no fundo, ele estava cumprindo a promessa. E João diz, sem saber, ele cumpriu a promessa, mas como era sacerdote, sumo sacerdote naquele ano. Ora, irmãos, até o preço do Senhor foi estabelecido por profecias. Mas o que eu chamei a atenção de vocês ontem, com o qual eu concluo, é o seguinte: não foram pecados daqueles que a gente diz, pecado cabeludo, que levou Jesus à morte, não, foram pecadinhos pequenos. No caso de ontem, nós vimos que foi a conspiração dos judeus. Eles se juntaram e decidiram prender e matar. Já estava decidido. Só tinham que resolver como. Aqui nós temos Judas, e o pecado de Judas é o ressentimento. É claro que você pode dizer, não, foi a traição, mas o que gerou tudo isso, no fundo, no começo, foi o ressentimento. Ressentido com o que Jesus falou de bem sobre Maria. E ressentido de perder aquele dinheiro. Nessa lista de Mateus, é claro que cada evangelista destaca um ou outro, mas na lista de Mateus, esse é o segundo pecado que levou o Senhor Jesus à cruz, o pecado do ressentimento. Ah, mas isso não está nem na Bíblia. Está sim. Está sim. Especialmente do modo como Jesus interpreta o não matarás. Aquele que desfizer ou fizer pouco de seu irmão, chamá-lo de tolo. Nós temos até um jeito de virar para os outros, tolinho. Aquele que fizer isso, já quebrou o mandamento, não matarás. Imagina o ressentimento de Judas. Não esteja entre os nossos pecados. Deus nos poupe disso, Deus nos livre disso.